Você está com as gengivas vermelhas, inchadas, sangrando quando escova os dentes. Mas você ignora porque não dói, porque parece pouca coisa, porque você tem problemas mais urgentes para se preocupar. Você não faz ideia que neste exato momento, enquanto sua gengiva sangra, bactérias mortais estão entrando na sua corrente sanguínea, viajando pelo seu corpo, alojando-se nas paredes das suas artérias, criando placas de gordura, inflamando seu coração, preparando o terreno para um infarto ou derrame que pode te matar nos próximos meses ou anos. E aqui está a parte mais assustadora. Você vai ao cardiologista, toma remédio para a pressão, faz dieta, se exercita, faz tudo o que mandam você fazer para proteger seu coração. Mas ninguém, absolutamente ninguém, te falou que aquela gengiva inflamada na sua boca é uma bomba relógio cardiovascular tão perigosa quanto colesterol alto, pressão alta ou diabetes. Você está tratando o coração, mas ignorando completamente a fonte de infecção que está destruindo suas artérias todos os dias. A verdade chocante que cardiólogos raramente mencionam e que dentistas precisam gritar dos telhados é que periodontite, aquela doença que faz sua gengiva sangrar e seus dentes amolecerem, aumenta em até 3 vezes seu risco de ter infarto do miocárdio. Não é coincidência, não é correlação vaga. É uma conexão direta, comprovada por centenas de estudos científicos, uma relação de causa e efeito que está matando milhões de pessoas que acham que problema de gengiva é só problema de gengiva. E o pior de tudo é o silêncio criminoso sobre isso. Você nunca viu campanha de saúde pública conectando doença de gengiva com doença cardíaca. Seu cardiologista nunca perguntou se suas gengivas sangram. Seu clínico geral nunca te mandou ao dentista como parte do tratamento do coração. E enquanto isso, você está lá, tomando estatinas, anticoagulantes, medicamentos caríssimos, mas com uma infecção crônica na boca que está sabotando tudo. Vamos revelar agora a conexão mortal que a medicina convencional esconde e o que você precisa fazer urgentemente para proteger não só seus dentes, mas sua vida. A primeira coisa que você precisa entender é o que é periodontite e por que ela é tão comum e tão perigosa depois dos 60 anos. Periodontite é uma infecção bacteriana crônica das gengivas e dos tecidos que sustentam os dentes. Ela começa como gengivite, aquela inflamação leve com gengivas avermelhadas e sangramento ao escovar. Se você ignora a gengivite, as bactérias penetram mais profundo, formam bolsas entre a gengiva e o dente e começam a destruir o ligamento periodontal e o osso que ancora os dentes. E aqui está o dado assustador. Estudos mostram que mais de 70% das pessoas acima de 65 anos têm algum grau de doença periodontal. A maioria não sabe porque a doença é silenciosa, não dói, só dá sinais sutis como sangramento que as pessoas ignoram. Então você tem 7 em cada 10 idosos caminhando por aí com uma infecção bacteriana crônica ativa na boca, sem tratamento, sem controle, bombeando bactérias e toxinas inflamatórias para o corpo todos os dias. Essas bactérias periodontais não ficam restritas à boca. Toda vez que você mastiga, toda vez que escova os dentes, toda vez que usa fio dental com gengivas inflamadas, você cria pequenas aberturas nos vasos sanguíneos da gengiva. E através dessas aberturas, as bactérias entram na corrente sanguínea. Isso se chama bacteremia transitória e acontece constantemente em pessoas com periodontite. E aqui está onde começa o desastre cardiovascular. Essas bactérias periodontais, especialmente espécies como Porphyromonas gingivalis e Aggregatibacter actinomycetem comitans, viajam pela corrente sanguínea e chegam nas artérias. Lá, elas se alojam nas paredes dos vasos, especialmente onde já existe algum dano ou placa de aterosclerose começando a se formar. E essas bactérias fazem 3 coisas mortais. Primeira, elas estimulam seu sistema imunológico a atacar.
Células de defesa chegam na parede da artéria para combater as bactérias. Mas esse processo inflamatório crônico causa danos colaterais. A inflamação engrossa a parede da artéria, contribui para a formação de placas de gordura e torna as placas existentes mais instáveis, mais propensas a se romper. Segunda, as bactérias e suas toxinas causam disfunção endotelial, ou seja, prejudicam o funcionamento da camada interna dos vasos sanguíneos. O endotélio saudável produz substâncias que relaxam os vasos, previnem coagulação excessiva, controlam inflamação. Quando o endotélio é danificado pelas bactérias periodontais, os vasos ficam mais rígidos, a pressão aumenta, a tendência a formar coágulos aumenta. Terceira, a inflamação crônica causada pela periodontite eleva marcadores inflamatórios no sangue, especialmente proteína C reativa. E inflamação sistêmica crônica é um dos principais fatores de risco para doença cardiovascular. Você pode ter colesterol normal, pressão normal, mas se você tem inflamação crônica alta por causa de periodontite, você está em risco. Agora vamos aos números que vão te chocar. Um estudo publicado no Journal of Periodontology acompanhou milhares de pessoas por vários anos e descobriu que indivíduos com periodontite severa têm risco 2 a 3 vezes maior de sofrer infarto do miocárdio comparado a pessoas com gengivas saudáveis. Não estamos falando de aumento pequeno. Estamos falando de dobrar ou triplicar seu risco de morrer de ataque cardíaco só porque você ignorou o sangramento na gengiva. Outro estudo gigantesco publicado no European Heart Journal analisou dados de mais de 1.600.000 pessoas e confirmou a associação entre doença periodontal e eventos cardiovasculares. As pessoas com periodontite não tratada tinham significativamente mais infartos, derrames e mortes por causas cardiovasculares. E tem mais. Pesquisadores fizeram autópsias em pessoas que morreram de infarto e encontraram DNA de bactérias periodontais dentro das placas de aterosclerose que causaram o bloqueio das artérias coronárias. Isso não é coincidência. As mesmas bactérias que estavam causando infecção na boca da pessoa foram encontradas fisicamente presentes nas artérias entupidas do coração. A conexão não poderia ser mais direta. E se você acha que infarto já é assustador, espera só. A conexão entre periodontite e derrame é igualmente mortal. Derrame acontece quando uma artéria no cérebro fica bloqueada por um coágulo ou placa de gordura, cortando o fluxo de sangue para parte do cérebro. E estudos mostram que pessoas com doença periodontal têm risco significativamente aumentado de derrame isquêmico. Um estudo publicado no Stroke, revista da American Heart Association, mostrou que periodontite está associada com aumento de até 2 vezes no risco de derrame. E quanto mais severa a doença periodontal, maior o risco. Pessoas com bolsas periodontais profundas e perda óssea significativa têm os riscos mais altos. E aqui está algo que vai te deixar ainda mais preocupada. A periodontite não só aumenta o risco de você ter um primeiro infarto ou derrame. Se você já teve um evento cardiovascular e tem periodontite não tratada, seu risco de ter um segundo evento, que muitas vezes é fatal, é ainda maior. Sobreviventes de infarto com periodontite têm prognóstico pior, mais complicações, maior taxa de mortalidade. Agora vamos falar da conexão específica entre periodontite e pressão alta, porque essa é outra bomba que quase ninguém conhece. Hipertensão arterial afeta mais de 60% dos brasileiros acima de 60 anos, e estudos recentes mostram que doença periodontal está diretamente associada com o aumento da pressão arterial. Um estudo publicado no Hypertension Journal descobriu que pessoas com periodontite têm pressão arterial sistólica em média 5 a 7 milímetros de mercúrio mais alta que pessoas com gengivas saudáveis. Pode parecer pouco, mas em termos de saúde cardiovascular, isso é significativo.
Cada aumento de 5 milímetros de mercúrio na pressão sistólica aumenta o risco de derrame em 14% e o risco de doença cardíaca em 9%. E tem mais. Pessoas com periodontite respondem pior a medicamentos para pressão. Elas precisam de doses maiores, mais medicamentos combinados e ainda assim o controle da pressão é mais difícil. Por quê? Porque a inflamação crônica e as bactérias estão constantemente sabotando o sistema cardiovascular. E aqui está o dado mais frustrante e ao mesmo tempo mais esperançoso. Estudos mostram que quando você trata a periodontite adequadamente, com limpezas profundas, raspagem, antibióticos quando necessário, a pressão arterial melhora. Um estudo randomizado controlado mostrou que 6 meses após tratamento periodontal, os pacientes tiveram redução média de 12 milímetros na pressão sistólica e 8 milímetros na diastólica. Isso é equivalente ao efeito de alguns medicamentos antihipertensivos. Então você está tomando 2, 3 remédios para pressão, gastando fortunas em medicamentos, lidando com efeitos colaterais. Mas ninguém nunca te falou que tratar suas gengivas poderia reduzir sua pressão arterial naturalmente. É revoltante. Agora vamos falar da conexão mortal entre periodontite e diabetes, porque essa é uma via de mão dupla especialmente perigosa. Diabetes é extremamente comum depois dos 60. E diabetes mal controlado aumenta muito o risco de doença periodontal. Mas o que pouca gente sabe é que a via inversa também é verdadeira. Periodontite piora o controle do diabetes. A inflamação crônica causada pela periodontite aumenta a resistência à insulina. Isso significa que seu corpo precisa produzir mais insulina para manter o açúcar no sangue controlado. Com o tempo, isso sobrecarrega o pâncreas, piora o diabetes e cria um ciclo vicioso. Diabetes piora a periodontite. Periodontite piora o diabetes. E ambos aumentam dramaticamente seu risco de doença cardiovascular. Estudos mostram que diabéticos com periodontite severa têm risco 3 vezes maior de morrer de doença cardiovascular, comparado a diabéticos com gengivas saudáveis. E aqui está a parte esperançosa. Quando você trata a periodontite em diabéticos, o controle glicêmico melhora. A hemoglobina glicada cai em média 0,5 a 1%. Isso pode fazer a diferença entre precisar aumentar a dose de medicamento ou não, entre desenvolver complicações ou não. Então, se você tem diabetes e suas gengivas sangram, você não tem 2 problemas separados. Você tem 2 problemas conectados que estão se alimentando mutuamente e matando você aos poucos. E você precisa tratar ambos agressivamente. Agora vamos falar de algo ainda mais assustador. Endocardite bacteriana. Endocardite é uma infecção das válvulas do coração causada por bactérias que entraram na corrente sanguínea. E adivinhe qual é uma das fontes mais comuns dessas bactérias? Infecções na boca, especialmente periodontite. Pessoas com válvulas cardíacas danificadas, próteses valvares, defeitos cardíacos congênitos, são especialmente vulneráveis. Se você tem qualquer problema nas válvulas do coração e tem periodontite não tratada, você está jogando roleta russa com sua vida. Toda vez que você mastiga, toda vez que suas gengivas sangram, você está arriscando bactérias se alojarem nas válvulas do coração e causarem uma infecção que pode ser fatal. Por isso que pessoas com problemas valvares são orientadas a tomar antibióticos profiláticos antes de procedimentos dentários. Mas aqui está o problema. A bacteremia causada por mastigação e escovação diária em gengivas inflamadas é muito mais frequente e perigosa que a bacteremia causada por procedimentos dentários ocasionais. Então, tomar antibiótico antes de ir ao dentista e ignorar a periodontite crônica é fechar a porta depois que o ladrão já entrou. Agora você pode estar se perguntando, mas por que ninguém nunca me falou isso?
Por que meu cardiologista nunca perguntou sobre minhas gengivas? Por que meu clínico nunca me mandou ao dentista como parte do tratamento do meu coração? E a resposta é frustrante. Falta de integração entre as especialidades médicas. Medicina está compartimentalizada. Cardiologistas cuidam do coração, dentistas cuidam da boca e raramente conversam entre si. Seu cardiologista foi treinado para perguntar sobre dor no peito, falta de ar, histórico familiar de doença cardíaca, mas provavelmente não foi treinado para examinar a boca ou perguntar se as gengivas sangram. É uma falha enorme no sistema de saúde. E na odontologia, muitos dentistas sabem da conexão entre periodontite e doença cardiovascular, mas não enfatizam isso adequadamente para os pacientes. Eles tratam a boca sem fazer a ponte com a saúde geral do corpo. E o resultado é que você, a pessoa, fica no escuro, sem saber que cuidar das gengivas pode literalmente salvar sua vida. Agora vamos ao que realmente importa. O que você precisa fazer urgentemente para proteger seu coração e seu cérebro através da saúde bucal. A primeira coisa é avaliar se você tem doença periodontal. Os sinais são gengivas que sangram ao escovar ou usar fio dental, gengivas vermelhas ou roxas em vez de rosadas, gengivas inchadas ou sensíveis, gengivas que estão retraindo expondo mais do dente, mau hálito persistente que não melhora, dentes que parecem estar se movendo ou ficando moles, pus entre os dentes e gengivas, mudança na mordida. Se você tem qualquer um desses sinais, você tem doença periodontal ativa e precisa de tratamento imediato. Não espere. Não normalize o sangramento pensando que é normal. Gengiva saudável não sangra. Sangramento é infecção. O segundo passo é procurar um dentista ou periodontista para avaliação completa. Você precisa de exame periodontal, onde o profissional mede a profundidade das bolsas ao redor de cada dente com uma sonda. Bolsas com mais de 3 milímetros indicam doença ativa. Você precisa de radiografias para avaliar quanto osso você já perdeu. E baseado nisso, o profissional vai propor tratamento. O tratamento para periodontite geralmente envolve raspagem e alisamento radicular, aquela limpeza profunda onde o dentista remove toda a placa e tártaro de dentro das bolsas periodontais, abaixo da gengiva, e alisa as superfícies das raízes dos dentes. É feito com anestesia local, pode ser desconfortável por alguns dias, mas é fundamental. Em casos mais severos, pode ser necessário cirurgia periodontal para acessar bolsas muito profundas, remover tecido infectado, regenerar osso. E, em alguns casos, antibióticos sistêmicos são usados para controlar a infecção, especialmente quando há risco de a infecção se espalhar. O terceiro passo é implementar higiene bucal rigorosa em casa. Escove os dentes pelo menos 2 vezes ao dia com escova de cerdas macias, dedicando pelo menos 2 minutos. Use fio dental todos os dias, sem exceção, limpando abaixo da linha da gengiva. Use enxaguante antibacteriano sem álcool. Irrigador oral é excelente para quem tem periodontite porque limpa dentro das bolsas. E escove a língua para remover bactérias. O quarto passo é fazer limpezas profissionais frequentes. Se você tem ou teve periodontite, limpezas a cada 6 meses não são suficientes. Você precisa de manutenção periodontal a cada 3 meses, no máximo 4. Nessas consultas, o dentista remove o tártaro que se formou, reavalia as bolsas, verifica se a doença está controlada. O quinto passo é controlar seus outros fatores de risco cardiovascular de forma integrada. Continue tomando seus medicamentos para pressão, colesterol, diabetes. Continue fazendo exercícios, comendo bem. Mas agora você também está tratando a periodontite como parte do seu plano de saúde cardiovascular. É uma abordagem completa. O sexto passo importantíssimo é parar de fumar se você fuma.
Tabagismo é o fator de risco modificável número 1 para periodontite. Fumantes têm risco até 7 vezes maior de desenvolver doença periodontal severa comparado a não fumantes. E fumantes respondem muito pior ao tratamento. Você pode fazer raspagem, antibióticos, tudo. Mas se continuar fumando, a doença volta. E fumo também é fator de risco enorme para a doença cardiovascular. Então, se você quer proteger seu coração e seus dentes, parar de fumar não é opcional. O 7º passo é comunicação entre seus médicos. Conte para seu cardiologista que você tem ou tinha periodontite e está tratando. Ele precisa saber dessa fonte de inflamação crônica. Conte para seu clínico e informe seu dentista sobre seus problemas cardíacos, medicamentos que você toma, histórico de infarto ou derrame. Essa integração é essencial. E aqui está algo crucial. Se você tem doença cardíaca significativa, válvulas artificiais, marca-passo, histórico de endocardite, você pode precisar de antibiótico profilático antes de certos procedimentos dentários. Converse com seu cardiologista e dentista sobre isso. Agora vamos falar de prevenção, porque é sempre melhor prevenir que remediar. Se você ainda não tem periodontite, você quer fazer tudo ao seu alcance para nunca desenvolver. E mesmo que você tenha e esteja tratando, você quer prevenir recorrências. As regras de prevenção são: higiene bucal impecável todos os dias, fio dental sem falhas, limpezas profissionais regulares, não fumar, controlar diabetes se você tiver, manter alimentação saudável rica em vitamina C e antioxidantes que ajudam na saúde gengival, beber muita água e ficar atento aos primeiros sinais de inflamação para tratar precocemente. E tem algo mais que precisa ser dito sobre qualidade de vida. Além de prevenir infarto e derrame, tratar periodontite melhora sua vida de tantas outras formas. Você elimina o mau hálito que provavelmente estava afetando suas relações. Você para de perder dentes, mantendo capacidade de mastigar adequadamente, o que é essencial para a nutrição. Você reduz inflamação sistêmica, que contribui para várias outras doenças, incluindo demência. Você vive com menos dor, menos desconforto, mais confiança. E aqui está uma verdade que precisa ser gritada. O sistema de saúde atual falha miseravelmente em conectar saúde bucal com saúde geral. Planos de saúde médicos não cobrem dentista. Planos dentários são separados, caros, com coberturas limitadas. Então pessoas fazem consultas médicas regulares, mas negligenciam completamente a boca porque é caro ou porque não entendem a importância. Mas a boca não é separada do corpo. Infecções na boca afetam o corpo todo. E se você tem que escolher onde gastar seu dinheiro limitado, saiba que investir em tratamento periodontal pode salvar sua vida tão efetivamente quanto medicamentos cardíacos. Vamos recapitular as verdades mortais. Periodontite aumenta em 2 a 3 vezes seu risco de infarto. Periodontite aumenta em até 2 vezes seu risco de derrame. Periodontite eleva sua pressão arterial e dificulta o controle com medicamentos. Periodontite piora o diabetes, que por sua vez piora o risco cardíaco. Periodontite pode causar endocardite, que é uma infecção potencialmente fatal do coração. E 70% dos idosos têm periodontite não diagnosticada e não tratada. O plano de ação é: avalie se você tem sinais de doença periodontal, procure dentista ou periodontista urgentemente se tiver, faça tratamento completo com raspagem e limpezas profundas, implemente higiene rigorosa em casa, faça manutenções a cada 3 meses, pare de fumar, integre o cuidado bucal com seu tratamento cardiovascular e comunique seus médicos entre si. Não ignore mais aquele sangramento na gengiva. Não aceite que é normal, que é coisa da idade, que não tem jeito.
Sua vida pode literalmente depender de você agir agora. Suas gengivas estão conectadas ao seu coração de formas que você nunca imaginou. E agora você sabe. Você não pode mais dizer que não sabia. Se este vídeo te alertou sobre a conexão mortal entre periodontite e doença cardiovascular, que pode estar colocando sua vida em risco neste momento, se inscreva no canal para mais alertas urgentes sobre saúde que podem salvar sua vida. Deixe um comentário contando se suas gengivas sangram e se você vai procurar tratamento agora. E compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece que têm problemas de coração ou gengivas inflamadas. Essa informação pode salvar vidas, literalmente. Até o próximo vídeo.